Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da Rede Internacional de Televisão. Consulta ao Doutor está começando agora, ao vivo. Hoje para falar de um assunto muito sério, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, as doenças crônicas são a principal causa de morte e incapacidade no mundo todo, mas podem ser prevenidas e tratadas com mais eficácia. Quem vai tirar todas as nossas dúvidas hoje é o Dr. Clément Ragian. Ele é médico ortomolecular, acupunturista e homeopata. Já está aqui nos nossos estúdios. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Muito boa tarde, é um prazer ter você aqui conosco. Doutor, muito obrigada por ter vindo, aceite o nosso convite. Obrigado também. Doutor, o senhor é médico ortomolecular, acupunturista, homeopata, tem bastante coisa relacionada aí às doenças crônicas para explicar para os nossos telespectadores, né? Para começar, então, explica para nós o que é uma doença crônica e quais são as principais doenças crônicas que a gente vê por aí. A gente considera como doença crônica quando uma doença ela não está respondendo para o tratamento convencional, que é mais orientado para os sintomas. Então, acima de 3 meses de manifestação, principalmente 6 meses de manifestação, em que a doença não está regredindo, e a partir daí a pessoa vai no hospital e no hospital é dada uma medicação onde ela fica sendo informada que terá que tomar essa medicação à base de anti-inflamatórios ou analgésicos por um período indeterminado. Isso é uma doença crônica, então fica caracterizado assim uma doença crônica. Exemplos das principais, doutor? Poderia citar o diabetes, a hipertensão, a obesidade, a lúpus, psoríase, doenças artrites em geral, as tendinites, fibromialgia, as doenças neurológicas, tipo enxaqueca crônica, a síndrome do pânico, as situações psíquicas como ansiedade e depressão. Agora, eu abri aqui o programa falando da importância, então, desse tema, por isso que a gente trouxe aqui para falar no Consulta ao Doutor, que a Organização Mundial da Saúde define aí as doenças crônicas como a principal causa de morte e incapacidade no mundo, né? Tem um impacto muito grande, então, essas doenças crônicas no mundo todo, porque são pessoas que, teoricamente, teriam que tomar remédio a vida inteira, é isso? É verdade. Então, tem uma relevância importante e o que a gente vai trazer aqui para você são os tratamentos e bastante interessante que podem ser prevenidas e tratadas. Vamos falar um pouquinho, então, dessa prevenção. O que depende de nós? Muito dessas doenças crônicas tem um fator genético? Sim, existe uma participação do fator genético, porém, os estudos recentes têm apontado a epigenética. O que vem a ser isso? É a relação que existe da pessoa com o seu meio e com aquilo que ela faz e com o seu padrão de bem-estar psíquico e geral. Isso determina, em conjunto com a disposição genética, uma nova disposição, ou seja, a gente pode superar esse programa que é determinado pela genética, tendo um outro destino, a depender exatamente do quê? Do tipo de tratamento, do tipo de hábito e estilo de vida que essa pessoa vai ter. Tá, vou aproveitar aqui então para abrir as nossas ligações do dia. Você também pode ligar, 3337-5886, nosso telefone, 0 operadora 11, 3337-5886. Hoje falando sobre doenças crônicas, você também pode participar pelo Twitter, @consultadoutor, ou nos mandar um e-mail, consulta@ritotv.com.br. Lembrando que por e-mail você sempre pode aproveitar para sugerir o tema, já manda suas perguntas que a gente traz um especialista para falar sobre o assunto. Então, doenças crônicas, nem tudo então está perdido, né? Então, de repente você tem alguém na sua família genética muito forte para uma determinada doença, você não está fadado a ter aquela doença não, né? Absolutamente não. Então, por exemplo, a obesidade e o diabetes, a gente sabe que tem uma relação direta com o hábito alimentar. E aí, educando a pessoa através de uma alimentação correta, utilizando certos alimentos que são mais favorecedores da estruturação energética interna dos órgãos como o pâncreas, estômago, baço que estão envolvidos, a pessoa consegue se recuperar muito mais
de uma diabetes do que simplesmente se ela estivesse tomando o remédio para melhorar o rendimento da insulina ou então tomando a insulina propriamente dita. Tá. O senhor é homeopata. Como é que a homeopatia trabalha aí para ajudar as pessoas que têm as doenças crônicas? Por exemplo, no caso da obesidade, existem pessoas que têm uma disposição para ter uma reserva, um acúmulo, uma tendência natural por insegurança, por todo um patrimônio genético em que durante milhares de anos a gente foi submetido a inúmeras mudanças climáticas. Então a pessoa, as células têm a necessidade de se garantir uma reserva energética e acabam acumulando. Só que é lógico, existe com isso uma participação de outros mecanismos. Devido à nossa sociedade moderna atual, nós ficamos muito tempo parados, submetidos ao estresse. E assim nós vamos nos condicionando a permanecer mais tempo parado e aguentando o estresse do que fazendo com que essa energia entre em movimento. Então a própria estrutura celular acaba sofrendo em relação a isso. Existem remédios homeopáticos, por exemplo, carbovegetáveis, que vai dar um tipo de informação de que a reserva precisa queimar. Ou então calcária carbônica dizendo que essa pessoa não precisa acumular tanto. Tudo isso são padrões que repercutem no padrão de pensamento também, mas são confirmados principalmente através da cinesiologia aplicada ou da biorressonância, para saber se realmente a pessoa está respondendo para aquele medicamento ou não. Vamos falar um pouquinho, já que o senhor citou aí a biorressonância e cinesiologia aplicada. Explica então para nós o que é biorressonância, para começar. Tá. Qualquer exame elétrico de medição, por exemplo, se utiliza, de certa forma, um princípio parecido com o da biorressonância. A biorressonância nada mais é do que o quanto que uma determinada corrente elétrica consegue atravessar uma pessoa num determinado local. Por exemplo, quando eu vou fazer um eletrocardiograma, eu tenho aquele traçado do coração que mostra como é que está o perfil energético e o quanto que existe de permeabilidade elétrica naquele coração. Se o coração tiver algum problema num ponto específico ou não, ele vai ter um determinado bloqueio. Isso vai ser um traçado que vai mostrar no eletrocardiograma. Pode aparecer no eletroencefalograma também e pode aparecer mais simplesmente num circuito elétrico que é montado dentro de um equipamento de biorressonância que vai mostrar o quanto que a pessoa está tendo de condutividade elétrica para determinados pontos. E eu posso colocar no meio desse circuito um determinado medicamento que vai ou aumentar essa condutividade, ou seja, vai ser boa para essa pessoa, ou vai diminuir. O mesmo teste ele pode ser feito através da cinesiologia aplicada, que é um teste de resposta muscular, e aí eu vou verificar o quanto que a pessoa fortalece ou enfraquece a resposta muscular por estar em contato com uma determinada planta, uma determinada homeopatia ou uma determinada situação em que eu possa medir junto com essa resposta muscular. Tá. Agora, essas doenças crônicas, elas apresentam sintomas, certo? Através desses exames, da biorressonância, cinesiologia aplicada, também dá para saber qual sintoma a gente vai tratar primeiro, é isso? Dá para saber qual que é o sintoma a ser mais valorizado através da biorressonância ou da cinesiologia, mas prioritariamente a gente vai ter que fazer um exame padrão, ou seja, colher a história específica da pessoa, ver qual que é a queixa principal da pessoa, ver o que incomoda mais a pessoa e ver quais são os sinais que estão mais caracteristicamente atrapalhando a vida da pessoa. E aí, finalmente, é feito também a biorressonância como uma medida complementar para ver qual vai ser a melhor orientação terapêutica. E uma vez, então, determinada qual é a melhor orientação, o que acontece? Como é que começa esse tratamento? Existe sempre um sintoma chamado diretor, que é o principal, e junto com os outros sintomas que fazem parte da doença da pessoa. Pode ter também sinais que são muito fortes, muito presentes na vida dessa pessoa. É feita uma avaliação geral desses sintomas, uma exclusão daqueles dos medicamentos, por exemplo, que não serão dados, e aí vão ter uma lista de principais medicamentos. Prioritariamente, dentro da homeopatia, por exemplo, vai aparecer muitos medicamentos que são chamados policrestos, ou seja, que dão cobertura para vários sintomas, mas que não correspondem ao medicamento da pessoa, em grande parte das vezes. Para a gente ter essa confirmação, saber exatamente o que a pessoa realmente está respondendo,
é que entra a biorressonância ou a cinesiologia aplicada. Isso pode ser estendido tanto para alimentos, para pontos de acupuntura, onde é feita uma acupuntura sem agulhas também, ou pode ser estendido para inúmeras outras formas de tratamento ortomolecular também, para saber quais vitaminas, minerais que a pessoa está realmente necessitando para aquele caso, naquela situação. Agora, quem tem diabetes, por exemplo, a medicina ocidental, como é chamada a alopatia, né, já tem aí um procedimento padrão, dependendo do tipo de diabetes que a pessoa tem, existe já um tratamento padrão, a pessoa tem que ficar tomando medicamento, enfim. Quem quer fazer esse tratamento do diabetes no homeopata, pode ser combinado essas duas maneiras aí, essas duas medicinas podem ser combinadas? Elas podem ser combinadas principalmente de uma maneira inicial, onde a pessoa já está, né, com a medicação e à medida que ela vai fazendo o tratamento correto, ou seja, vai tratando, existem, por exemplo, dentro do diabetes, não é, a medicina ela focou em cima da questão da insulina e a questão é muito mais profunda. Por exemplo, existe uma participação do órgão pâncreas, onde existe uma resposta melhor para a produção ou não. Existe a participação da resistência do organismo criada ao longo dos anos, em decorrência da obesidade, em decorrência de múltiplos órgãos que podem ser afetados. E aí nós vamos verificar exatamente qual órgão que está sendo o disparador dessa diabetes. Se é mais uma predisposição do fator renal, se é primário do pâncreas ou se tem participação do fígado. Tratar também o lado psíquico, porque pode ser que tenha sido originado por um trauma psíquico e aí ela teve uma baixa resistência imunológica e, por exemplo, ela ter sido acometida por uma infecção dentro do órgão, que no caso é o pâncreas. Essas doenças crônicas têm cura, doutor? As doenças crônicas, elas têm um tratamento correto, assim, muito melhor, de uma forma bem mais palpável do que da medicina convencional. Quem vai dar a cura, na realidade, é a própria pessoa, com base em todo aquele arsenal de possibilidades e de melhor disposição que ela vai ter. Por quê? Porque depende de mudança de hábito alimentar, depende de exercícios, etc. Mas com certeza ela vai ter condições muito melhores de estar fazendo todas essas mudanças a partir do momento que estiver fazendo um tratamento orientado por biorressonância, porque resgata muito a qualidade de vida e aquele prazer verdadeiro dentro da pessoa. Ou então estabelecer quais são as diferenças para quem está em casa, as diferenças de quem faz um tratamento homeopático com quem faz um tratamento alopático. O tratamento alopático ele visa principalmente acobertar o sintoma, ou seja, eliminar os sintomas. Se uma pessoa tem, por exemplo, uma mão que está fria, ela vai no hospital, pode ter um equipamento fantástico de última geração, equipamentos tanto para diagnóstico como para tratamento, mas o tratamento vai se resumir em esquentar a mão da pessoa. Se eu vou num médico homeopata, ele vai me dar um remédio que pode ser um remédio simples, apenas a informação sutil e vai para uma informação subliminar que está dentro do remédio de que a mão da pessoa está fria. E aí o organismo aciona o mecanismo para esquentar a mão. A gente sabe que a resposta do indivíduo é mais importante até do que um agente infeccioso. Por exemplo, se uma pessoa tem tuberculose, não é o bicho da tuberculose que vai levar necessariamente à morte da pessoa. É muito mais a resposta que o organismo tem, a reação inflamatória para atacar aquele agente que vai levar à falência do pulmão e vai matar a pessoa. Portanto, a nossa reação vital, ela é poderosíssima. Ela é muito mais forte do que um medicamento. É lógico que um medicamento alopático pode chegar ao ponto de matar uma pessoa. Ele tem, dependendo do grau de intoxicação que a pessoa chega ou da forma como é dada. Porém, a gente tem que ficar atento ao seguinte: quando eu dou um antibiótico para a pessoa, pode muito bem ser que o organismo da pessoa elimine esse antibiótico antes do antibiótico fazer efeito naquele bicho que eu detectei que tinha a sensibilidade e a susceptibilidade para aquele antibiótico. Tá? Então depende muito mais daquilo que eu estou respondendo. Por exemplo, se entra uma pessoa com tuberculose e começa a tossir dentro de um ônibus que está lotado, não vai ser a primeira pessoa necessariamente que vai pegar a tuberculose. Pode ser a última pessoa que tenha entrado em contato com uma única bactéria da tuberculose, porque é ela quem tem a predisposição.
Então, em primeiro lugar, no método homeopático, eu vou detectar a predisposição da pessoa às doenças e modificar essa história, ou seja, a forma como ela está reagindo contra as inúmeras doenças. Doutor, vamos atender nossa primeira ligação de hoje. Quem quer falar conosco é o Evandro, da Praia Grande, litoral de São Paulo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. É Estevão, é isso? É Estevão? Isso. Estevão, seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Pode fazer sua pergunta. Apesar de ter trabalhado na área de medicina, tem algumas dúvidas que acontecem no transcorrer da vida, né? A minha esposa foi no médico e o médico falou que eu tenho problema de tireoide e que tem que tomar remédio o resto da vida. E a gastrite não tem cura, então fiquei na dúvida, porque eu tive gastrite e não fui curado, então fiquei na dúvida. Então eu quero aproveitar a oportunidade e pedir para o doutor esclarecer essa dúvida. Obrigada, Estevão, pela sua participação. Doutor. As doenças da tireoide, em primeiro lugar, elas têm uma relação com a presença ou não do iodo. Tá? O iodo ele não pode nem estar em falta e nem estar presente excessivamente. Se ele tiver em falta, ele vai levar a um hipotireoidismo. Se ele tiver em excesso, pode levar a um hipertireoidismo. A pessoa ela pode ter tido também um determinado trauma psíquico que vai prejudicar a produção de hormônio tireoestimulante, que é produzido pela hipófise, e aí vai ter uma disfunção de produção de tireoestimulante e secundariamente vai ter um hipotireoidismo. Então tem que investigar laboratorialmente para ver que tipo de disfunção que inicialmente está tendo da tireoide. Mas a pessoa também pode ser que esteja absolutamente equilibrada do ponto de vista hormonal, tanto de produção de T3 e T4, que são os hormônios tireoidianos, como do próprio TSH, que é o tireoestimulante. Mas ela tem, por exemplo, nódulos, ela tem crescimento de tumores dentro da tireoide. E esses nódulos, tumores, eles são desencadeados por algum agente infeccioso, pode ser até um vírus de uma gripe, um outro vírus qualquer, que encontrou condições adequadas para injetar o seu material genético, uma parte do seu material genético dentro da célula. E aí você vai ter uma condição de inflamação crônica dentro da tireoide, por exemplo, dando as tireoidites. Então, as tireoidites são doenças autoimunes, porque o organismo reconhece aquela parte da tireoide comprometida como sendo uma parte não self, ou seja, não faz parte do próprio organismo, e começa a atacar violentamente aquela parte, dando a tireoidite, até que entra numa fase de esgotamento do sistema imunológico, e aí, continuando com aquele processo, a pessoa evolui para um caso de câncer da tireoide. O que é feito pela cinesiologia aplicada? É detectado essa estrutura da tireoide, é detectado que tipo